Jeremias 24. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Sucedeu isso depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levara em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxera à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E perguntou-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim atentarei com favor para os exilados de Judá, os quais eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei, e não os demolirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor: do mesmo modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, eu farei que sejam espetáculo horrendo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio, e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que lhes dei a eles e seus pais. Jeremias 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor. E vô-la tenho anunciado, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes escutado. Também o Senhor vos tem enviado com insistência todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando vos diziam: convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre, e não andeis após deuses alheios para os servirdes, e para os adorardes. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não vos farei mal algum. Todavia não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuo opróbrio. E farei cessar dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que tenho proferido contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque deles, sim, deles mesmos muitas nações e grandes reis farão escravos, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos. Pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho de furor, e faze que dele bebam todas as nações, as quais eu te enviar. Beberão, e cambalearão, e enlouquecerão, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor, e fiz que bebessem todas as nações, as quais o Senhor me enviou a Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes,
para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a todo o povo misto, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus. A Asquelon, a Gaza, a Ecrom, e ao que resta de Asdod, e a Edom, a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das terras da além do mar. A Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cantos da cabeleira, a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como outro, e a todos os reinos da terra, que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar, por causa da espada que eu vos enviarei. Se recusarem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis. Pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a trazer a calamidade, e haveis vós de ficar totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a sua santa morada. Bramirá fortemente contra a sua habitação, dará brados, como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, vós que sois os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros escolhidos. E não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde escaparem os principais do rebanho. Eis a voz de grito dos pastores, o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles, e as suas malhadas pacíficas são reduzidas a silêncio, por causa do furor da ira do Senhor. Deixou como leão o seu covil, porque a sua terra se tornou em desolação, por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira. Jeremias 20